Esta é a parte 9 do projeto 4, a criação de uma classe para gestão de bases de dados. Estamos de regresso então aqui à criação desta nossa classe. No vídeo anterior estivemos a criar estes dois métodos absolutamente fundamentais, na minha perspectiva, obviamente, para que esta classe seja altamente eficiente. É óbvio que há aqui alguns conjuntos de mecanismos que nós poderíamos acrescentar, não é o caso, não interessa de facto. Porquê? Porque nós estamos a fazer aqui dois métodos que vão, de uma certa forma, ter um comportamento interno, mais do que um comportamento exposto ao utilizador, ele vai ter um comportamento interno. E já vou explicar melhor o que é que eu quero dizer com isto. Ora bom, este método prepara uma data table, prepara com dados ou sem dados. Neste vídeo vamos ver como é que ela pode preparar a nossa data table sem qualquer dado. E este método depois atualiza a informação que entretanto foi alterada nessa data table. Ora, no vídeo anterior verificámos aqui que, através da execução destes dois métodos, nós tivemos a ocasião de poder alterar, ou neste caso acrescentar aqui este 01 com os parentes em cada um dos telefones. No entanto, neste vídeo vou mostrar como é que, através da utilização dos mesmos dois métodos, eu posso, por exemplo, acrescentar um conjunto vasto de novos clientes. Ora, muito bem. Então, vamos aqui. Nós não vamos sequer mexer na nossa classe. Ela vai permanecer exatamente igual como está. E é isso mesmo para que ela serve. É, a partir de um determinado momento, ela começa a conseguir dar resposta a todas as nossas necessidades. Então aqui no formulário eu vou criar um novo botão. E este botão vai servir para quê? Ele vai, ou deveria ir, ok, está aqui o botão set click, ele não quer entrar lá dentro agora, ok, vamos fazer o seguinte, às vezes acontece este pequeno erro no Visual Studio, eu estou a fazer aqui um duplo clique e ele deveria abrir a parte do código. Não abrindo, o que é que nós fazemos? Clicamos por cima do botão, clicamos com o botão direito do rato e vamos escolher a opção View Code ou pressionamos a tecla F7. View Code e vai abrir aqui neste espaço. E temos aqui o botão set click. Ora, eu vou copiar aqui este comentáriozinho, vou fechar aqui esta implementação e vou concentrar-me apenas nesta. O que este método vai fazer, ou que este botão set click vai fazer, vai ser inserir novos clientes na base de dados. E vamos, como eu tive a ocasião de dizer, utilizar exatamente os mesmos dois métodos que utilizámos ou que criámos no vídeo anterior. Neste caso concreto, nós vamos querer acrescentar novos clientes, o que quer dizer novos nomes e novos telefones. Ora, para que isso aconteça, eu vou aqui definir duas listas. Uma lista do tipo string, que vai ser a lista de novos nomes de clientes. Esta lista vai ser igual a new list e vou fazer simplesmente assim, lista nomes.add e depois vou colocar aqui o nome dentro, ok? Vamos copiar isto aqui umas 5 vezes. E agora vou colocar aqui, por uma questão mais simplesmente de facilidade, ora, o nome 1, o nome 2, o nome 3, o nome 4 e o nome 5. Okay? Vamos criar ainda uma outra lista. Eu vou copiar tudo isto, ou melhor, não vou copiar nada. Vamos ser aqui menos preguiçosos. Vou criar uma nova lista para os telefones, que também são do tipo string. Então vou chamar lista telefones igual a new list string. Ora, aqui na lista telefones, .head, vamos também criar 5 telefones. Ok? 5 telefones. E vamos lhe dar aqui valores numéricos, uns quaisquer. Ok? Aqui, à sorte, não há qualquer espécie de problema. Ok. Muito bem. Temos então aqui estes valores todos. Ora, o que é que nós vamos então fazer aqui em primeiro lugar? Nós queremos inserir esta gente toda, isto é, o nome 1 com este telefone, o nome 2 com aquele telefone, o nome 3 com aquele telefone, etc. Ora, a primeira coisa que nós vamos fazer é, então, abrir a nossa ligação à base de dados. Portanto, CL gestor é igual a new CL gestor BD e vamos abrir a nossa base de dados loja. Em seguida, vamos de imediato utilizar aqueles dois métodos, ou neste caso vamos utilizar o primeiro. Por isso vamos criar aqui uma data table dados,
vai ser igual aqui a gestor.preparar data table. Ora, o segredo agora vai estar aqui na query. O que eu quero genericamente fazer é o seguinte, eu quero acrescentar pessoas. Ora, para eu acrescentar pessoas, eu não necessito que a minha query vá buscar as pessoas que já lá existem. Eu quero que ela vá buscar qual é a estrutura da minha data table. E não se esqueçam que eu estou a criar uma classe que vai permitir fazer este tipo de funcionalidades para qualquer tipo de tabela. Isto é, o facto de eu saber que a minha tabela tem 3 colunas, para mim é absolutamente indiferente. Porquê? Porque o método que eu aqui criei de preparar a data table vai guardar aqui dentro do adaptador temporário, vai guardar a estrutura da minha tabela. Reparem o que é que vai acontecer quando eu fizer aqui o seguinte. Data table dados é igual a gestor, preparar data table e na minha query eu vou colocar, em vez de colocar simplesmente o seguinte, select asterisco from clientes, eu não vou colocar simplesmente isto, eu vou acrescentar aqui o seguinte, uma cláusula where id cliente é igual a -1. E vão-me dizer, então mas não há nenhum cliente com o id -1, correto? O id mais baixo é o 0. Pois é exatamente aí que está o segredo. Porquê? Eu vou buscar um conjunto de dados que, à partida, eu sei que irão vir vazios, isto é, não vai buscar dado nenhum. E já vou ver o que é que vai acontecer com esta preciosidade. É que quando eu executar aqui esta operação, eu vou pressionar aqui F9 para travar, e quando queremos pressionar F9 para travar aqui a execução do código, temos que ter algum código, ok? Eu não posso pressionar F9 aqui porque simplesmente não faz rigorosamente nada, porque eu não tenho aqui código para ser interrompido, mas aqui ele é interrompido. O que quer dizer que quando o código for interrompido significa que já executou esta operação. Vamos ver o que é que acontece com esta query que diz para ir buscar todos os clientes cujo ID de cliente seja igual a -1. Não existe nenhum. Ok, mas vamos ver o que é que acontece. Vamos aqui então. Ops, temos aqui erros. Vamos aqui parar. Ele vai nos dizer onde é que está o erro. Ele diz que não tem aqui o form 1 load. Ok. E ele já esteve aqui a criar problemas aqui no form 1 load. Vamos ver então aqui o que é que aconteceu. Vamos aqui resolver esta parte. Ele diz que não tem aqui o evento do form load. Ok. Vai dar aqui um erro. Muito bem. Go to code. Diz que não tem o form load. Vamos aqui eliminar este valor. Vou aqui gravar. Ok. Está aqui outra vez. Eu acidentalmente terei apagado qualquer coisa, mas vamos criar aqui o método load. Ok. Já que está novamente criado. Vou até copiá-lo e colá-lo lá para o topo, que eu não quero que ele esteja aqui a atrapalhar muito. Ok. Muito bem. Vamos avançar. Por vezes o Visual Studio cria-nos isto. Então vamos aqui fazer um Start. Cá está a nossa aplicação a funcionar. Vamos clicar aqui no botão Set. Parou a execução. Sabemos que não foram devolvidos quaisquer dados. No entanto, o que me interessa aqui é o seguinte. Reparem, eu vou colocar aqui o cursor por cima de dados e vou clicar aqui na minha lupa. E reparem, está a tabela vazia, não tem dados dos clientes, mas eu tenho aqui a estrutura da minha tabela. E é esta estrutura que me vai interessar a partir deste momento. É saber que tem uma coluna chamada ID cliente, uma coluna chamada nome e uma coluna chamada telefone. Ora, como eu sei o nome das minhas colunas, o que eu vou fazer simplesmente agora é o seguinte. Vou fazer uma iteração, vou percorrer todas, ou neste caso todos os nomes e adicionar à data table. Então o que nós vamos fazer aqui é simplesmente isto. Eu sei que tenho aqui 5 nomes e os respectivos 5 telefones, mas eu poderia nem sequer saber quantos é que seriam. Então o que eu vou fazer é simplesmente o seguinte. For int de index, por exemplo, o index pode-se chamar index ou i ou outro nome qualquer, igual a 0. E enquanto o index for menor que o número de elementos, por exemplo, da lista nomes, portanto, lista nomes.count, isto é, temos aqui a contagem do número de itens que estão dentro da lista, enquanto o índice for menor que o total destes valores, isto é,
index mais, o que é que ele vai fazer? Vai acrescentar, volta a volta, um novo nome e telefone. Ora, neste caso, no entanto, há um outro dado que nós necessitamos. Ok? Eu não sei porque é que ele aqui não está a dar. Eu tenho aqui um. Ok. Agora sim, está correto. Ora, o que é que me falta aqui? Falta-me o ID cliente. Eu tenho que ir buscar o ID cliente que esteja disponível. Ora, eu já tenho um método que faz exatamente isso. Qual é o método? É o método ID disponível, que está aqui dentro do gestor. Então, eu vou fazer o seguinte. Int ID temporário vai ser igual a gestor.id disponível. O ID disponível de que tabela? Clientes. Qual é o nome da coluna? ID cliente. Okay? Então, a partir daqui, eu passo a saber que quando este código chegar a este momento, ele vai automaticamente ter o valor 10, okay? Que é o valor que está imediatamente a seguir a 9. A partir deste momento, eu vou percorrer aqui todos estes dados e vou fazê-lo da seguinte forma. Data row, linha, ou então vamos escrever mesmo nova linha, vai ser uma data row com uma estrutura que vem de dados.newRow. Isto é, eu sei que dados não tem qualquer elemento, mas tem uma estrutura que é constituída por 3 colunas. Ora, quando eu crio uma nova linha que vem da estrutura de dados, esta nova linha vai ter então aquelas 3 colunas. Ora, a partir de agora, o que é que eu faço? Nova linha, e vou dizer que a coluna ID cliente, que eu sei que existe dentro desta estrutura, vai ser igual a ID temp, que é o ID temporário que ali está, que no primeira instância vai ser igual a 10. Em seguida vou fazer nova linha. O nome do cliente vai ser igual ao primeiro índice daqui, da minha lista nomes, portanto, lista nomes de index. Por isso aqui index tem aqui 0, depois vai passar a 1, depois vai passar a 2, e telefone a mesma coisa. Portanto, nova linha, ok, telefone, vai ser igual a lista telefones de index. E temos aqui, então, as 3 colunas com valores atribuídos. O que é que falta fazer neste caso? É dizer que dados vai ter uma nova linha com este valor. Então, dados.rows.head, adicionar o quê? Uma data row, que é a nova linha. Portanto, resumindo, o que é que nós fizemos aqui? Criámos uma estrutura nova linha a partir da estrutura de colunas de dados, que não tem valores nenhuns. Depois fomos atribuir a cada uma das colunas o respectivo valor. Okay? Em seguida, vamos adicionar esta linha que foi criada às linhas existentes em dados. Ora, dados não têm linhas nenhumas. Neste caso, quando chegarmos aqui ao fim, vai passar a ter já uma linha adicionada. Vamos testar esta funcionalidade. Eu vou pressionar aqui F9, porque quando chegar aqui o código, significa que já foi percorrido um valor. Vou pressionar aqui F9 também em cima. O que quer dizer que quando chegar aqui a execução do código, vai parar. E vai-me permitir ver que dados têm 0 linhas. Quando eu avançar, ele vai parar aqui em baixo e vai-me permitir ver que já existe uma linha cujo ID vai ser 10, o nome vai ser nome 1 e o número de telefone vai ser aqui este primeiro que aqui está. Vamos testar para ver se está a funcionar corretamente. Vamos clicar em botão 7. Ele parou no primeiro break e já temos aqui dados com uma estrutura vazia. Isto é, temos apenas as colunas. Em seguida, o que é que nós fazemos para avançar para o seguinte? Vamos pressionar o Continue, ok? Ele vai executar o ciclo uma vez e vai parar logo no fim do primeiro ciclo. E reparem então o que é que aconteceu a dados. Nós podemos vir aqui, ou ali em cima, não interessa, tanto faz. E agora, reparem, dados já tem um novo cliente. Ok? Ora, se eu pressionar novamente Continue, o que vai acontecer é que este controle vai regressar ao início dali do Form 1 e vai avançar. No entanto, eu não vou avançar. Porquê? Porque existe aqui 2 dados que eu tenho que atualizar durante o ciclo. Um deles é o index
neste caso ele já está a ser atualizado pelo próprio ciclo, mas eu tenho aqui o ID cliente, que é o ID temp. Então, ID temp mais. Para quê? Para passarmos para o ID cliente 11, depois para o ID cliente 12 e assim sucessivamente. Vamos testar novamente então exatamente com os mesmos breaks. Vamos clicar aqui no botão 7. Vamos ver que dados então neste momento ainda não tem qualquer linha. Vamos clicar em continuar uma vez e ele preencheu dados. Então vamos ver aqui, dados tem um cliente. Vamos clicar novamente em continuar e vai regressar o código ao início. Continuar. Já deu mais uma volta. É instantâneo. Isto é, o índice já vai ali no índice 1. Já foi 0, já foi 1. E já chegou ao fim. Na próxima volta vai passar a ser 2. Reparem o que aconteceu a dados. Já tem 2 novos clientes. E vai assim sucessivamente até chegar ao fim. Eu vou retirar daqui e reparem, o código foi executado normalmente. A única circunstância que ainda falta aqui implementar é uma circunstância muito simples. A partir do momento em que dados passou a ter um conjunto de novos clientes que não tinha quando o método foi iniciado, eu vou agora simplesmente dizer gestor.atualiza, neste caso grava, esta data table na base de dados. E, portanto, dados. Vão-me perguntar da seguinte forma, então, mas se eu for a guardar estes dados, ele não vai apagar os outros todos que lá estão? Não, não vai apagar. Ele vai acrescentar os dados que foram atualizados. Porquê? Porque aquilo que eu fui buscar foi uma tabela vazia, fui acrescentar novos valores nessa tabela e ele vai registá-los na nossa base de dados. Vou colocar aqui o messagebox.show terminado, apenas para termos essa informação, e após esta implementação do código vamos ver o que é que resulta então na nossa base de dados, ok? Vamos deixar aqui a nossa aplicação ser executada. O que nós temos aqui neste momento, eu vou aqui executar, selecionar clientes, temos aqui do 0 até ao 9, termina aqui na Fabiana Ribeiro. Vamos clicar aqui no botão 7, está terminada a execução do nosso método, vou regressar aqui e reparem o que é que aconteceu, foram acrescentados estes novos nomes e telefones na minha tabela de clientes. E desta forma ficamos a perceber um bocadinho melhor qual é a importância da utilização destes dois métodos que foram criados no vídeo anterior, o preparar data table e o gravar data table.